Oi, gente, boa noite. A gente está aqui para fazer o segundo episódio dos nossos vídeos. Como eu prometi para vocês, que ia trazer histórias de pessoas do ramo, de mulheres do ramo. E hoje a gente está aqui com a Paula, ela é Oi. proprietária do Grupo BSP. E ela vai contar um pouco da história pra gente, né? É isso. Porque foi uma história lá. bem diferente do que a Aí. gente já viu das outras, mas acho que vai ser bem bacana. Então vamos lá. Espero poder contribuir aí com o pod. Você já se apresentou, certo? Mas eu queria que você contasse um pouco do que você fazia profissionalmente antes de entrar para o ramo automotivo, antes de entrar para esse universo. Completamente diferente, né? É. Mas é isso aí. Eu vim de de um ambiente corporativo completamente diferente mesmo, né? E lá é uma empresa de construção civil. E nessa empresa de construção civil eu comecei lá em 2004, a primeira vez que eu entrei. Né, que eu vou explicar que eu fui, entrei, depois de muitos anos eu saí, depois eu voltei. E nessa empresa de construção civil fazia gestão de contratos lá. Nós tínhamos os nossos contratos dentro da empresa e a nossa área era responsável por alguns contratos. E eu fazia gestão, planejamento financeiro e também tinha uma equipe administrativa que eu supervisionava. Era uma equipe muito querida, que eu sinto bastante saudade dessa parte, dessa galera, sinto. E era isso, gestão de contratos, supervisão de equipe administrativa, fazia acompanhamento, receita, despesa, os contratos que estavam dando resultados, os contratos que estavam dando prejuízo. Então era esse acompanhamento, ligado aí a financeiro, vamos dizer assim. Gestão financeira. Gestão financeira. Isso. Lidava com pessoas. Muitas pessoas, né? Então era tanto na obra quanto dentro do escritório, né? Então a gente tinha bastante contato com muita gente da parte externa e interna também. Legal, bacana. E como que era a cultura do trabalho? Assim, porque totalmente diferente, você disse, né? Então, eu acredito que seja uma empresa bem grande. Fala, descreve pra gente como que era a cultura de trabalho nessa empresa com mais de 10 mil funcionários. E em termos de gestão e rotina, o que você mais gostava de fazer? Em termos de gestão e rotina. Isso. A rotina, acho que é com a equipe administrativa, colocar os resultados das obras para dentro do sistema. A rotina da empresa, assim, era bem organizada, era metas claras, né? Então, todo mundo trabalhava em equipe, todo mundo se ajudando. E eu sinto falta, acho que, contato da galera de obra, assim, também, sabe? E eu ia muito pra obra também, às vezes a gente fazia visita em obra. No começo, né? Mais no começo, quando eu entrei e visitava bastante, eu gostava dessa rotina de ir até a obra e até a equipe administrativa da obra também entender o que está acontecendo. Eu sinto falta disso. Esse começo foi bem diferente, vamos dizer assim, mais do final, sabe? Uhum. Isso. Mas eu sinto falta, assim, de trabalhar com a equipe que eu trabalhava antes, de gerir processo, essas coisas, certo. ligado ao ramo de a obra construção que civil. você fala tipo construção de, vamos saber, de conjunto de apartamentos? Não seria Não. isso. Seria, vamos dizer assim, inspeção. Inspeção, por exemplo, inspecionar pontes. A gente tinha lá uma equipe que ia inspecionar pontes. Ou mobilizar a obra, a gente mobilizava a obra. O que é mobilizar a obra? A gente contratar pessoas para poder trabalhar, por exemplo, na Vale. Nós fechamos um contrato com a Vale. E vamos fazer inspeção na Vale, né? Na Vale. E contratava, mobilizava pessoas. Então a gente contratava aquelas equipes para poder fazer, para trabalhar dentro da obra. Então o que a minha equipe administrativa fazia? Juntava toda a documentação da equipe, né? Para poder fazer contratação. Então a gente que colocava dentro do sistema de RH. E aí depois disso tudo a gente também tinha a parte de medição que a gente cuidava. Medir era cobrar aquilo que a gente tinha executado ali, o que a gente tinha feito, que a gente trabalhou, nossa receita. Então nós também
levantávamos toda a documentação para poder fazer faturamento. Então, assim, era uma rotina gostosa. Então, isso eu Sim. sinto, eu gosto disso. Era uma agitação o dia inteiro, né? Então, você não tinha nem muito tempo para poder respirar, vamos dizer assim. Você ficava o dia inteiro com a mente ocupada. Sim, e esse Então, trabalho você fazia todo em equipe? tudo em equipe. E Então, era eu tive muitas? tudo uma equipe. Ou era sempre a mesma equipe? Não, era sempre a mesma equipe. Era Da sempre a mesma. administrativa, Sim, sempre a mesma equipe. Então, eu tinha lá uma pessoa que me ajudava com a parte da documentação de funcionários, a outra pessoa que me ajudava na questão da mobilização, de faturamento. Então, cada equipe, cada um da equipe fazia uma determinada coisa. Então, eu acho que assim, umas 5 pessoas mais ou menos na equipe administrativa para fazer tudo legal, por aí. bacana. Em São Bom, em Paulo, São em São Paulo. Paulo, isso. E Aí a você gente chegava a também viajar? viajava a cada Viajava. 15 dias. A matriz na época ficava no Rio de Janeiro, ainda fica, né? No Rio de Janeiro, então a cada 15 dias eu recebia do meu diretor a missão de fazer visita no escritório No do Rio. escritório. Então tinha equipe lá no Rio e tinha equipe aqui em Aqui em São São Paulo. Paulo. Isso. Gostava também dessa rotina e sinto falta dessa rotina de De viajar. viagem, isso. Era gostoso também. Mas aí você Legal. tinha mais contato com a equipe de São Paulo. Ah, sim, bem Sim. mais. Mas a equipe do Rio de Janeiro era o tempo inteiro a gente se falando também, por e-mails, por telefone, Telefone. por mensagem, de todo tipo. E a cada 15 dias também, ou quando eu não ia, o pessoal vinha. Vinha. Então, eles davam um jeito de fazer como é que fala? Essa Essa conexão, conexão, sabe? sim. Do Rio de São Paulo, De São São Paulo, Paulo, Rio. Rio. Então, às vezes, assim, não ia só eu. Às vezes eu pegava uma da equipe que ia comigo. Aí ia pro Rio de Janeiro. Então, era legal isso, Que né? legal, que Então, era bom. legal esse contato. De uma certa forma, todo mundo se... Tinha o contato também físico e por Por telefone, né? telefone. Eu Isso. acho legal quando você conhece, né? Isso. Aqui nesse ramo que a gente tá, eu falei, quando eu comprava peça, eu falava com as pessoas uma vida inteira. E sem perguntar se eu conheço pessoalmente. Eu não conheço. É Tem verdade. vendedores que eu não conheço até hoje. Nessa empresa eu fiz amigos assim que eu vou levar para a vida e levo até hoje, né? Inclusive, fugindo um pouco do assunto, na semana passada eu encontrei com uma galera que trabalhou comigo, Ai, então que era muito gostoso. gostoso, é legal porque a gente cria esse vínculo de amizade, né? Sim, Forte, gostoso, é como se fosse da família, porque são tantos anos. Assim, vamos dizer, eu entrei na empresa em 2004. Em 2004 eu conheci as algumas pessoas. pessoas que eu ainda tenho contato, né? Sim, Então, em 2004, ou seja, já são 2 décadas de é, amizade, né? 22 anos. Isso, exato. É Que legal. muito legal e assim, são pessoas que frequentam a minha casa, que eu frequento a casa delas. Então a gente tem esse vínculo de amizade aí bem legal, Quando bem a gente forte. trabalha numa empresa, assim, durante muito tempo, a gente acaba fazendo isso, né? Com certeza. E Você, assim, você você, vê de você, tudo. Você você, participa perdão, você participa da história da família, você conhece a família das pessoas, você vê os filhos crescerem, os isso é sobrinhos, legal. Os sobrinhos. Ah, eu entrei, aí passou-se uns anos, eu engravidei, aí o pessoal me viu grávida da minha filha, e hoje vê minha filha na faculdade. Olha só é. que E é legal legal assim isso. o carinho Hum, que eles têm pela sua filha. sim. Que é como se fosse tios mesmo dela, né? Exato, Eu vejo assim, porque exatamente. aqui também, assim, foi a mesma coisa. Assim, assim, a Kátia pergunta da Antônia do jeito como se a Antônia fosse briga dela, mas assim, Não é ela legal chegou, isso, é tava grávida gostoso. da Tica, então viu a Tica crescer, viu? A gente até brinca, a Tica e a Nicole é a mesma coisa, É iguais, é né? igual. Iguais. E eu vi também muita gente indo embora mesmo, né? Perdi uma amiga muito querida há uns anos atrás que me faz muita falta, sinto muita saudade. E então, assim, são tantos anos que você vê tanta coisa acontecer, né? É, Então, e vejo, hoje eu acompanho os filhos dessa minha amiga pelas redes sociais que eu vi pequenos você e viu pequena. hoje já tendo filhos, é É, é legal legal, isso, muito é legal. muito bom. Ter esse sentimento, ter essa conexão, essa coisa que a gente cria mesmo, porque pessoas criam isso, não tem jeito. É bom, Exato. É né? legal. E foi na mesma coisa nessa. Então, e se passando os anos, daí depois, na segunda vez que eu voltei para a empresa,
eu ainda encontrei com algumas pessoas que ainda estavam, Estavam lá. né? Ai, que bom. Que eu tenho também contato até hoje, desde que eu saí, ainda tenho contato, que são minhas amigas também. Então, assim, como na primeira vez eu fiquei 12 anos, e na segunda vez que eu voltei eu fiquei 3, então nesses 12 anos da primeira vez eu tive. Foram muitos anos de contato com essa turma, né? Uhum. Já na segunda eu ainda encontrei com a turminha, mas ainda fiz amizade com uma galerinha nova. Uhum. O que é legal também. É isso. Né? Então vamos lá. Vamos. Passar para a próxima. Qual era a sua principal responsabilidade nesse ambiente corporativo? E qual foi o maior momento de orgulho dentro dessa sua trajetória? Olha, a minha principal atividade é mais ou menos o que eu falei aqui, né, no primeiro, fazer a supervisão administrativa da minha equipe, né, a gestão dos contratos que a gente tinha e fazer a medição, que era a parte mais importante, que era receber, né? Então era a parte que tinha que estar tudo certinho. Tem um exemplo que eu vou te dar, né? Que a gente fala que eu falo que é muito importante. Nós não recebíamos se o fundo da foto do funcionário que estava dentro do sistema de uma determinada empresa lá que a gente está trabalhando, se o fundo não tivesse branquinho, 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 travava e ficava mais uma semana para análise. Nossa. Assim, muito criterioso, então a gente tinha muita dificuldade, às vezes, para poder mobilizar, dependendo do contrato. Porque qualquer detalhezinho, qualquer erro ali que a minha equipe que inserisse essa documentação no portal tivesse de um preenchimento errado, um ponto, uma vírgula, eles devolviam. E aí fazia de tudo para poder dificultar o processo, né, para a gente poder receber. Sim. Então, uma das principais era a gestão dos contratos, era a mobilização de equipe e também as partes das medições para receber o dinheiro. Sim, sim. E aí dá um certo orgulho mesmo, assim, de sim, aí tudo certinho. Isso, exatamente. Então, assim, a outra pergunta que você fez é o que me dá orgulho, né? Isso, dentro dessa sua trajetória. Eu acho que eu cresci, assim, isso como profissional. Isso me dá orgulho. Sim, né? claro. Então, foram muitos anos, então a gente cresce, a gente amadurece, né? Então, acho que o meu crescimento mesmo profissional ali dentro daquele ambiente me trouxe, me dá orgulho, me deu muito orgulho, sim. Bom, ótimo. E vamos lá. Em qual momento essa sua chave virou? Que te fez questionar essa trajetória de sucesso e começar a pensar numa mudança trágica de carreira? Porque, pelo que você está falando, você está bem confortável. Tava, muitos anos. Olha, o que virou a chave foi porque eu queria mesmo estar próximo do meu negócio. Assim, sabe? De ajudar o Elvis, porque a empresa eu via estava movimentada, estava crescendo, e eu via muitas. As pessoas eu ouvia muito, né? Fala, mas por que você não vai trabalhar com seu marido? Muita gente perguntava, né? Então, posso falar marido? Pode. Posso. Então, muita gente me perguntava, por que você não vai? É de vocês. E isso ficava ali na minha mente. Eu ficava tentando trabalhar, de uma certa forma, isso, né? Mas eu relutei um pouco de vir, mas aí depois eu falei, quer saber, eu vou tentar, se não der certo eu volto pro mercado de novo. Mas eu falo assim, por que, Paula, não daria certo? Porque aqui, assim, de fato, é seu também. Sim, né? Sim. Só que toda a vida o Elvis na linha de frente ali. Não, eu trabalhando com nos bastidores. Exatamente. Nunca deixei de trabalhar, sim, né? Sim. Sempre trabalhei. E aí eu fiquei, assim, pensando na minha cabeça, realmente, por que não? Por que Se o não? negócio Sim. também é meu, né? E aí eu resolvi virar a chave aí. Eu falei, eu vou encarar. Aí eu pedi demissão. Aí eu pedi demissão e falei, não, mas antes disso, é claro, eu conversei com o Elvis, aí ele falou assim, olha, você tem certeza? Então, acho que o que de fato me fez virar a chave foi porque eu queria entrar no negócio que é meu, vamos dizer assim, né, que já era tocado pelo Elvis, meu marido, que é dono da empresa aqui, da oficina, né? Sim. Então, eu falei assim, eu quero encarar. Sabe, eu quero ir, eu quero conhecer mais desse negócio, que até então o que eu sabia, o que ele chegava em casa contando. Da oficina. Então todo dia ele chegava, contava uma história da oficina.
Todo dia ele chegava e contava uma história da oficina. Então, o que eu sabia de oficina era o que ele contava. Aí me virou a chave, sim, nesse momento que eu voltei de novo para a empresa e eu para essa outra empresa que eu estava. E eu falei assim, por que não ir gerir um negócio que é meu, Sim. né? E tentar e conhecer melhor. Então foi aí que virei a chave, me deu um estalo assim na cabeça, quis conhecer, Que né? bom. E foi aonde eu vim para cá. Legal. É. Então, vamos lá. O que te deu a coragem ou ímpeto para, de fato, sair dessa área consolidada e mergulhar no setor completamente novo do ramo automotivo? Quase a mesma pergunta, né? Você quer que eu responda mesmo assim? Porque assim, o que te deu a coragem ou o ímpeto para de fato? Eu acho que é a mesma coisa. No caso coisa. é a coragem, não? O que te deu a coragem? O que te deu a coragem? Então tá, faz a pergunta de novo, Michelle. Então, vamos lá. O que te deu a coragem ou o ímpeto para, de fato, sair dessa área consolidada que você está e mergulhar nesse setor automotivo? Eu acho que é a bagagem profissional que eu já tinha. Eu acho que já tinha uma bagagem, já conhecia, assim, porque a princípio, quando eu vim para cá, eu falei pro Elvis, não, deixa eu ir, conhecer um pouco mais do negócio e te ajudar na parte administrativa, porque o Elvis, ele tava fazendo tudo, né? Ele tava, tudo que eu digo assim, ele que fazia a gestão, né, a parte Sim. de planejamento, a parte financeira, e ainda ficava ali na linha de frente, atendendo cliente, funcionário e aquela coisa. E eu acho que quando você vê assim, eu vi que a empresa estava crescendo bastante, e eu vi que ele estava precisando de ajuda. Então foi aonde a gente sentou e conversou. A gente falou assim: vamos tentar? Vamos tentar. Então ali eu falei: vamos, e eu respondi a pergunta. Ainda bem, graças a Deus que vocês estão bem. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao chegar e assumir a direção da oficina, vindo de uma área totalmente diferente? Porque eu acredito que para você tenha sido, com né? Com certeza a parte técnica, embora eu não esteja assim o tempo inteiro ali embaixo. Você acha que a parte técnica? A parte técnica é a mais difícil. Eu acho que eu tenho muito ainda que aprender, né? Eu não cheguei num terço aí de conhecimento que você tem, que o Elvis tem, né? Então, assim, quando me sobra um tempo aqui na parte administrativa, aí eu desço e fico lá embaixo, vendo a questão da parte técnica, aprendendo, né? E lendo e vendo os processos quando vem para minha mão, olhando coisa por coisa, detalhe por detalhe, porque assim eu consigo conhecer um pouco mais dessa parte técnica, já que eu não consigo estar ali o tempo inteiro, né? E eu acho que é uma das melhores maneiras de você aprender é justamente isso. E foi assim que eu aprendi também. É mesmo. Quando dava um tempinho assim nos papéis, eu ia lá para dentro da oficina. Porque é curiosidade de aprender, de viver. Porque a parte técnica é você viver, não tem jeito. E olha que tem uma curiosidade aqui que eu não falei, que acho que um dos meus segundo emprego foi numa oficina. E foi o Elvis que arrumou para mim na época. Que legal! Eu tinha acho que 18 anos na época. Faz tempo, né, gente? Mas você trabalhava na recepção? É isso. Só que aí, ali naquela recepção, muitas vezes ela me dava uma pranchetinha ali para fazer um checklist. E você fazia checklist? Fazia checklist, aí para poder fazer um orçamento particular, mas aí eu tinha a ajuda de um funileiro. Quando tinha a ajuda de um funileiro, ele ia lá, ajudava a analisar o carro. Depois de um certo tempo, eu já vi que eu mesmo estava ali. Não, essa porta tem que trocar. Né? Então é muito engraçado que você vê que o dia a dia você vai aprendendo mesmo. Exatamente. Né? É no dia a dia. É no dia a dia. É no dia a dia. Então tem essa curiosidade. Embora não segui, fiquei pouquíssimo tempo, acho que eu devo ter ficado uns 6 meses. Depois eu saí. Fiquei pouco tempo ali. Mas é uma curiosidade. Mas gostou? Gostei, naquela época foi diferente para mim. Diferente, né? Foi bem diferente. Conhecer um pouco mais de carro, conhecer. E não tinha mulheres, né? A dona da oficina era uma mulher. Era uma mulher. A dona da oficina era uma mulher. Então tinha ela e tinha a irmã que trabalhava no escritório também. Sim. Mas era uma empresa. Não vou te falar que era feminina, igual a quantidade de mulheres que a gente tem hoje aqui na BFP, mas não se compara. Mas a dona era uma oficina. Desculpa, a dona era uma mulher. Uma mulher. Legal, bacana. Qual foi o maior choque de realidade? Choque de realidade? Choque de realidade, assim.
de você estar lá naquela empresa grandona com muitas pessoas, administrando muitas pessoas, e vir para cá? Eu acho que aqui na oficina Porque assim, a quantidade de pessoas é menor. Exatamente, mas assim, eu acho que a diferença é que aqui é tudo imediato, tudo como que eu posso dizer? Você recebe muita gente com problema. Isso. Sim, ó, deixa eu explicar o que é receber gente com problema. Você recebe gente que bateu o carro, que chega aqui muito estressado, muito nervoso. Então, assim, lógico que no meu dia a dia, nas empresas anteriores, a gente via isso, mas aqui é o tempo inteiro, né? É o tempo inteiro. Aqui é o tempo inteiro você recebendo gente com problema, gente que, eu preciso do carro para ontem porque eu levo o meu filho no médico para fazer tratamento, ou eu faço um tratamento, ou o carro é de pessoas que trabalham por aplicativo, então assim, é pessoas estressadas o tempo inteiro. A gente dá o tempo todo com a energia do caos, né? Exatamente. Já então, chega. Não sei, talvez isso seja um choque choque. Eu acho que é um choque se você está numa corporação que você não tem tanto contato, assim, com tantos problemas. Você até tem contato com pessoas, mas não com tanto problema. Porque como você falou, que ninguém chega aqui se não for para trazer um problema, porque geralmente ela vem por conta de um problema. Exatamente. Né? O que traz a pessoa aqui é um problema. É um problema. Então, assim, eu vou te dizer, embora não esteja ali na recepção o tempo inteiro diretamente, mas nossa, toda vez que eu desço, mas você vê que eu escuto, né? Então, sim. E você tá passando por ali, você toda hora eu desço. E você que manuseia os processos. Você manuseia os processos. Exatamente. Então e a gente lê ali, né, a história que a pessoa escreve ali. Sim, quando você pega um processo, você dá uma lida. Um checklist também já dá para você ter uma noção de falar assim, nossa, mas olha como é que tá. Exatamente. O cliente está exigindo tanta coisa. Então isso eu acho que acho que é um choque de realidade. Diferente, né? São problemas diferentes. Exatamente. Vamos lá. Você já sofreu algum preconceito nesse ramo por ser mulher? Especialmente por ser a diretora, vinda de uma área não técnica? Eu acho que como mulher, não. Assim, não é preconceito, não por eu ser mulher. Mas assim, a gente já escuta assim, algumas coisas quando a gente vem. Acho que de repente por eu não ter a bagagem de dentro de oficina, igual muita gente tinha aqui, eu acho que talvez as pessoas tenham ficado meio assim, sabe? Eu acho que, mas não preconceito, assim, não chega a ser um preconceito, talvez um certo receio, né? Um certo receio, mas não preconceito. Um pé atrás, um pé na frente, outro atrás, mas ali eu acho que passou rápido. Acho que foi só no comecinho, assim, que as pessoas ficaram meio assim, acho que curiosas também, né, para saber o que ia acontecer. Né? Então, acho que as pessoas acharam que eu ia entrar e ia fazer aquela revolução de sair trocando todo mundo. Não, e nem não foi nada a ver. Mas eu acho que preconceito assim por ser mulher nunca tive, não. Acho que não. Até hoje não. Bom, não. Ótimo, já é meio caminho andado. Já é alguma coisa. Né? Existe alguma habilidade ou mentalidade de gestão ou liderança que você trouxe do ambiente corporativo, que você usou lá, que é essencial para organizar aqui? Eu acho que sim. Eu acho que eu trouxe sim alguma coisa. Eu acho que como eu posso dizer, o cuidado mais cuidado com as pessoas, com os clientes, uma demonstraçãozinha de carinho com os funcionários, com os clientes. Isso eu aprendi muito das empresas anteriores, vamos dizer assim. Sempre tinha um mimozinho ali, né? Então tinha a equipe lá de RH que recebia você por um bate-papo, tinha um café com o presidente, tinha uns negócios assim, mais ou menos. Então assim, você vai trazendo um pouquinho de cada coisa assim que você vai lembrando, assim, que seja para poder deixar as pessoas um pouco mais acolhidas, vamos dizer assim, um pouco mais acolhidas. Então isso eu acho que é uma das coisas que eu trouxe vindo de lá. E a questão de planejamento, vamos dizer assim, organizações de processo, de planejamento. Não que o Elvis ele faz isso como ninguém também, mas a questão do planejamento era assim,
era muito centralizado ali nele, muita coisa que ele guardava aqui, né? Porque o Elvis ele tem uma Isso. memória, né? Para quem não conhece, o Elvis tem uma memória de elefante, tem muita Fantástica. coisa ele aqui era conta na hora, então ele tinha, então assim, acho que eu trouxe uma organização em relação à parte de planejamento, porque a gente senta em casa e conversa muito às vezes sobre isso, que não dá tempo de fazer no dia a dia. Sim. Então tem essa questão aí, né, de você ir para casa, De você levar um ainda pouco de trabalho para casa. exatamente, ainda tem isso. Então às vezes a gente conversa ali. E a questão do acolhimento que eu falei, né? Não que o Elvis não tivesse esse acolhimento, mas é tão corrido para ele. Como eu falei, ele estava ali na linha de frente, recebendo o cliente, fazendo isso. De tudo. E não era sempre que ele tinha. Aliás, ele não tinha tempo, né? Não. De fazer isso. Não que ele não quisesse, mas ele não tinha tempo mesmo, né? De fazer com que as pessoas se sentissem mais acolhidas. E homem, né? Homem às vezes não pensa muito nisso. Vamos fazer um bolo para poder deixar o dia daquele aniversariante mais feliz. Uhum. Né? Então, essas questões, assim. Eu acho que é fundamental. Acho que ainda mais nos dias de hoje, né? As pessoas eu acho a gente tem que ter esse eu outro dia eu acolhimento. falei, a gente sentiu muito mais acolhido, né? A gente parece que não ouvia, mas parece que hoje a gente é mais ouvido. Tem mais assim facilidade para poder falar, porque né, o Elvis, determinadas situações, eu acho que sim. O Elvis assim naquela correria dele e às vezes vai Bem que eu pegar acho no assim, celular, mas eu no acho ele final do extremamente dia, humano. sim, Muito humano, muito, muito humano. Isso é uma coisa que eu admiro em qualquer pessoa. E nele que é dono de empresa e que tem várias pessoas, assim, a humanidade dele é uma coisa absurda. Eu vejo também assim, ele tem um apreço muito grande por todo mundo. Sim. O carinho que às vezes ele chega aqui e ele faz isso, hoje ele consegue fazer isso. Eu vou chamar fulano de tal para sentar aqui e a gente bater um papo. E quando eu vejo ele batendo papo, ele fala inclusive da questão familiar, né, de planejamento financeiro com funcionário, essas coisas. Então, você vê que ele se preocupa, né? ele se preocupa, exatamente. Então, hoje eu acho que eu vindo para cá, para oficina, sobra um tempo a mais para o Elvis conseguir fazer, ouvir também, sabe, mais os funcionários e saber um pouco mais, assim, quando chega em casa eu posso falar isso para ele. A questão de um problema com um funcionário que às vezes ele não consegue falar. Elvis, o funcionário está com esse problema, esse. Às vezes, por ele conhecer o funcionário há muito mais tempo, ele consegue até me ajudar a desenrolar melhor, Sim. né? O que fazer, o que falar, ele né, conhece muito mais do que eu. Então, ele me ajuda também nessa parte de acolhimento. Assim. Eu acho que até para ele, assim, também a sua vinda melhorou muito, né? Eu acho que deu um alívio para ele. Deu? Você enxerga. Né? Porque todo mundo assim, fala hoje isso. Hoje o Elvis, assim, você vê que hoje ele consegue falar coisas que antigamente, não que ele não falava, ele até falava, mas assim, ele falava depois, assim, do horário que você ficava ali trabalhando, que rodava aquela conversa, Sim. aquela roda de conversa que aí falava. Hoje, mas assim, hoje não, hoje ele consegue falar mais abertamente dentro do... Porque era muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Exato. Então não dava para fazer tudo. E aí, quando veio ainda a terceira unidade, e assim, foram mais pessoas, né? Então, mais pessoas para poder cuidar. Às vezes, embora sempre tenha vocês ali na linha de frente em cada unidade, né? Ele é vamos dizer, o centralizador ali, sim, né? Assim, então, muita coisa que foge da alçada de vocês vem para ele também. Então, assim, hoje eu acho que depois que veio a terceira unidade, e aí logo um tempo depois eu vim para cá, eu acho que sobrou mais tempo para ele, para poder fazer muitas outras coisas que ele não conseguia fazer. É isso. Isso é bom, isso é bom, isso é ótimo. Ai, que bom, né, que agregou. Que eu vim pra cá e agregou em alguma coisa. Agregou bastante. Que bom, que bom. Particularmente falando, agregou bastante. Não é nem falar assim, Michele, tem alguma coisa para reclamar? Não, não tenho o que reclamar. É assim, porque eu nunca tive grandes problemas, assim, eu nunca levei uma situação, qualquer situação que seja, ao conhecimento dele para não ter a devolutiva de volta, assim.
uma coisinha ou outra, tipo, manda mensagem, ele não responde. Aí depois ele fala, eu não respondi porque eu sabia que você ia saber desenrolar. Ele sabia, mas eu queria ouvir. Você queria ouvir a opinião dele, exatamente. Entendeu? E é bem isso mesmo que ele fala. Eu ele sabia fala, que se eu não respondesse, vocês iam vocês, saber se virar. entendeu? De certa forma, do jeitinho dele, ele também está ensinando. Isso Só que na aí. hora você fala assim, poxa vida, eu E podia ter me agora? respondido. Ou às vezes Poxa até um vida. certo receio, né? De você tomar uma decisão ali, não for a decisão que de repente estivesse de acordo com o que ele pensava, imaginava, sei lá. Sim. Pode ser isso também, um pouco de Sim, receio, né? Outra e questão, querer assim, ouvir o às vezes lado até com dele. funcionário mesmo, lá no Einstein, a gente, às vezes uma questão assim com funcionário, tipo, na questão de salário, às vezes eu tinha um certo receio, mas assim, é porque a pessoa estava aqui trabalhando, aí depois o cara faz uma pergunta tão... Aí eu falei, não, eu vou ligar para você, ele vai brigar comigo. Aí quando a Paula me falou, deixa eu vou mandar mensagem para a Paula, que é mais fácil. É mais confortável. Eu te entendo. Isso não, porque, mas é a verdade, Paula. É a mais pura verdade, não é mentira. Eu sei que não é. Eu sei que não é, eu sei da dificuldade. Mas assim, às vezes, e aí eu falo, não é maldade, né? Que tá respondendo de maldoso, porque ele é mal educado. Não, é porque tá com a cabeça tão cheia com outras coisas, e você de repente vai falar uma coisa que pra ele é isso aqui. E é muita coisa. E às vezes pro cara, né? E você vê que é engraçado quando você desce aqui o tempo inteiro, o Elvis. Dele. Tem hora que eu vejo que ele se irrita, ele fala, oi! O que foi? Mas não para de chamar meu nome! Se vira aí, gente! Não esquece que eu existo! E é engraçado que assim, no lugar onde ele tá, pelo menos é o que eu vejo de fora, né? Por fora, assim. A visão que eu tenho de fora. No lugar onde tá, as pessoas ficam muito dependentes dele. Então, ele fala isso. Né? Por exemplo, se ele não tá... vou tirar aí uma semana de férias. As pessoas, elas tentam fazer de tudo para não ter que chamar. Chama-se, no último caso, o Elvis no celular. Então, assim, é muito engraçado isso. Como que as pessoas conseguem se virar, ele não estando aqui, vamos dizer assim. Sim. E quando ele tá, é o tempo inteiro chamando, até o povo ver ele se estressar e fala, nossa, mas por que você se estressou? Mas ninguém olha ali, o dia inteiro, o pessoal, o Elvis, é de um lado, o Elvis, o Elvis isso, o Elvis aquilo, ele fica doido. Ele fica doido. E fora isso, o pessoal daqui chamando ele o tempo inteiro ainda tem um celular. Tem. Né? E ainda tem a vida nossa pessoal, que muitas vezes não sobra nem tempo de resolver. Então... Às vezes eu mando mensagem, tipo assim, fica o dia inteiro. Michelle, eu nem fiz. Eu imaginei, porque eu mandei mensagem. Eu tento ligar, não atende. Eu falei, se eu tentar ligar e ele não atender, eu sei que ele nem tá com cabeça. Eu lembro que ontem eu falei assim, a Michelle perguntou lá da questão de usar a sala e eu queria saber se você ia receber alguém, porque ele estava agendando algumas reuniões, né? Ele falou assim, não, a Michelle não me mandou mensagem. Mandei. Eu falei, eu sei que ela mandou, ela não ia falar que não mandou. Aí vai olhar lá nas 300 e poucas mensagens lá no celular dele. Ele mandou. Mandou. Gente, ele acumula aí bem umas 300 mensagens no celular sem ler. Aí depois ele vai à noite, na hora que ele toma banho, janta, ele começa a olhar todas as mensagens. Aí o que ele acha muito importante, ele vai respondendo, né? As outras ele vai adiando. Às vezes você vê, ele liga assim, tipo 8, 9 horas da noite, ele responde uma mensagem, ou ele liga. Michelle, mas é casos que... Né, como ele fala, né, que eu fico acordado de madrugada vendo as mensagens seus. Vamos lá. O que é mais desafiador? Gerir a burocracia de milhares de pessoas ou gerir a complexidade técnica e o atendimento do cliente na rotina da oficina? Desculpa, repete a pergunta. O que é mais desafiador, na sua opinião? Gerir a burocracia de milhares de pessoas ou gerir a complexidade técnica e o atendimento de cliente aqui na oficina? Eu acho que são desafios diferentes. As duas têm suas complexidades. As duas têm suas complexidades. Não sei dizer assim qual que é mais complexo, não. Eu acho que, como são negócios diferentes, sabe? Tem um lado complexo lá do mundo corporativo, tem um lado complexo aqui da oficina. Então... Os dois é complexo igual. Os dois são complexos iguais. Quais, assim, suas particularidades, mas cada um tem... os dois têm suas complexidades aí. Você tem uma satisfação aqui hoje que você não tinha lá?
Eu acho que é ver o resultado do trabalho de uma forma mais imediata. Ah, legal. Eu acho que é isso que eu não. Lá era muito a longo prazo, porque lá você pegava uma obra, você ficava 3 anos. Aqui você já Aqui vê. não, aqui é dia a dia mesmo Aqui é também. o dia a dia. Nossa, assim, é muito gratificante você ver um carro chegar aqui todo estourado e sair lindão, né? É, Então eu consigo ver é mais imediato esse resultado. Acho que é essa a diferença. Ali não, era tudo muito a longo. Lá na outra era muito a longo prazo, né? Então essa é a diferença. sim, sim. Qual o legado que você espera deixar com essa sua jornada? Não só por ser uma mulher na direção, mas por ter uma visão corporativa vinda de grandes empresas, num negócio local, num negócio pequeno. Porque, Sim. assim, é bem Ah, diferente, porque né? assim, acho que por ser um negócio completamente diferente, é o fato de você saber que você pode estar em qualquer espaço, que você pode estar onde você quiser, sabe? Que você pode É isso. aprender o que você quiser, que você é mulher, você pode estar onde você quiser estar, né? Vamos dizer. Sim. Então, mesmo eu vindo de um negócio completamente diferente, eu não me sinto aqui hoje como é que se diz hoje? Você não se sente um peixe fora d'água. Isso, um Você, peixe fora d'água, essa que é a palavra. Então eu não me sinto um peixe fora d'água. Dia após dia eu tô aprendendo uma coisa diferente, sim, né? E lá era uma coisa completamente diferente e eu cresci, como que eu falei, que é uma coisa que me enche de orgulho, que você vai crescendo profissionalmente ali dentro daquele ambiente e aqui é a mesma coisa. Eu sei que eu tô aqui nesse espaço e eu posso estar aqui porque eu quero estar e que eu posso aprender, sabe? Que eu sim. posso evoluir, né? Independente de ser mulher ou não, É. acho que serve para todo mundo, E nem né? só porque lá é uma empresa grande que você vai crescer mais. Ou uma empresa Exato, porque você vai crescer exato. menos. Não. Acho que você pode Conhecimento crescer, é exatamente, né? a sua mente cabe tanta coisa, né? Então, aqui eu tô aprendendo coisas que eu não imaginava É aprender. aprender. E é aquilo que eu falei, né? As coisas que eu sabia assim do ramo automotivo, eu ouvia dizer, né? É. E isso porque era um negócio que era meu, mas não me sobrava tempo para poder aprender mais. Hoje eu tenho tempo para aprender do meu negócio. Mas você tinha curiosidade? Eu perguntava muita coisa pro Elvis. Quando ele começava a falar, eu queria entender como que funcionava o processo como um todo, desde a Sim, entrada do carro, esse contato com seguradora. Então, assim, ele sempre teve muita paciência de me de falar. falar, sim. Então eu batia as curiosidades, eu perguntava muita coisa para ele. Mas assim, na prática mesmo, né, que você aprende mais, Muito mais. né, Muito muito mais. mais. Então você Muito mais. desenrola mais, você aprende muito mais. E as coisas que eu tenho aprendido aqui, nossa, né? Nada se compara ao que ele chegava lá em casa falando. Isso que eu ia falar, ia perguntar, porque você falava assim que conhecia a oficina pelo que ele contava. Hoje você vive Hoje eu vivo o que ele falava. o que ele falava, mas É, assim, você vive exatamente dizer que tem bastante diferença, né? muita diferença. E é claro, né? Como eu falei, gente, eu tenho tanta coisa ainda para aprender. Eu não sei, Muito. assim, A eu sei que eu não gente, alcancei nem um terço, assim, do que eu preciso às vezes a saber. gente está aqui há tanto tempo, ainda sente que tem muito Muita para coisa para aprender. aprender, né? Então, assim, eu vejo que em cada lugarzinho que eu passo, assim, eu tô aqui no administrativo, aí eu desço ali, vou no compras ali com as meninas, fazendo compras de peças. Então, ali é inúmeras coisas que eu tenho que aprender ali também, que eu sei que tem muita coisa para aprender. Aí depois eu vou ali na parte de orçamentação, nossa, um monte Mais de um coisa. mundo de Então, assim, coisa. você acha que você sabe, mas quando você tá perto ali, vivendo o dia a dia do pessoal, você fala, nossa, eu tenho muita coisa para Tem aprender muita coisa ainda, para né? aprender. É. Então, a parte técnica, então, nem se fala, porque quando eu tô do lado do Elvis ali, eu falo, uau, né? De onde ele tirou isso? Como ele me responde um negócio desse, gente? Como que eu... Né? Então, assim, você fica... Eu falo assim, mas admirada com as respostas, né? Sim, Com a habilidade, com a habilidade, é. técnica, né? Que tem que ter ali na hora de falar com o cliente, ou na hora de falar com a seguradora, E às ou vezes a na gente hora de acha. você levantar o capu e olhar para aquele carro e falar: oi, prazer, eu sou a Paula. Né? Então, Não, e é engraçado porque às vezes você vê, aí você admira, ele vem falar. Aí você trabalhando, daqui a 1 ano, 2 anos, alguém vai fazer a mesma coisa que você.
Vai Exato. ficar admirada do jeito que você lidar com a É isso situação. mesmo. Porque Por isso é muito natural. Aprender, assim, é muito natural. Pegar a maneira com que fala, a maneira com que explica, tipo assim, você vai, chega um cliente, minha lâmpada queimou, vamos lá, vamos abrir o capô. Você não entendeu nada, mas Sim. vamos abrir o capô, vamos dar uma olhada. Às vezes, tá lá, o soquete, quantas vezes eu atendi? O soquete tava fora, assim, encaixa, fala, tá funcionando, vai embora. Você consertou meu carro? Eu só pluguei a lâmpada. É isso aí. E Eu aí só você vê pluguei a lâmpada, os entendeu? exemplos que você tem perto de você também, né? A Clara, que entrou ali, menininha, e hoje você vê que, nossa, como ela evoluiu, né? Muito. Então, assim, quantos anos você tá no ramo automotivo? 25. 25 anos no ramo 25. automotivo. O que era a Michelle ali há 25 anos atrás? O que a Michelle é hoje? Muita Né? diferença, Muita né? diferença. Muita diferença, porque eu não Não, sabia que era nada, não conhecia nada de carro. Na minha família, o ramo da minha família, as mulheres costuravam e os homens trabalhavam na construção civil. Qual o contato que eu tinha com o carro? Nenhum. nenhum, né? E eu posso te falar que, assim, não precisa nem estar ali envolvido diretamente na parte técnica para você aprender um pouco. Você pega o marketing eu tenho certeza que quando desce ali aprende mais um pouquinho, Aprende. né? Então, Aprende. desce o pessoal. Eu falo marketing por quê? Porque o marketing não tem nada a ver com a parte técnica ali, Sim. não tem nada a ver com compras, é um setor completamente diferente, mas que ele precisa descer para poder fazer filmagem, para poder tirar fotos, essas coisas. E tenho certeza que toda vez que o marketing desce lá, ele aprende um pouco. Então, toda vez que a Paula desce, a Paula aprende um pouco. Sim. Né? Então, às vezes, uns minutos que eu vejo ali o Elvis atendendo um cliente ou qualquer outra pessoa, a Elisângela, seja, eu aprendo um pouco, vendo Mas você vê que falar, até às vezes a vendo gente que fazer um tem checklist. um pouco mais de experiência, você vai, por exemplo, eu gosto muito de ver, né? Uhum. Eu vou muito para campo. Eu falo assim, eu vou muito para campo. Eu não fico só sentada. Eu preciso ficar sentada, mas eu gosto de ir para campo. Então eu gosto de subir, eu gosto de ir na funilaria, eu gosto de ver o antes, o durante e o depois. E assim, às vezes eu ainda tenho dúvida. É. Não, mas eu sempre tenho tem. dúvida. Uhum. Né? Você vê, semana passada mesmo eu vendi um particular de recuperar uma lateral. Para mim, bater fora, aquela lateral lindo, maravilhoso. Não, ela estava amassada na parte interna. Aí eu falei, se a gente está amassada na parte interna, vai lá, corta a parte interna e faz, né? Mamão com açúcar, tá cansada de fazer. Não, Michelle, não dá. Não é assim. Neste caso, não dá. Por causa disso aqui. Aí a gente se lá em cima e vi que tinha um reforço maior. Não dava para fazer daquele jeito, tive que desmontar o carro para poder fazer pelo banco. Então você vê que, mesmo você tendo muito tempo, você acha que você já sabe. E você fala assim, não. Aí você encontra essa dificuldade que você fala, opa, peraí, não, tem um outro jeito de fazer. Ou seja, mais uma coisa que você aprendeu. Exatamente. E você sabe o que é engraçado? Isso é do dia a dia. Às vezes no dia a dia, já chega final de semana lá, um amigo ou um colega nosso bateu o carro, aí lembra, nossa, vou falar com o Elvis, com a Paula, manda uma mensagem, manda as fotos do carro. Quanto você acha que fica para poder consertar essa batida? Aí muitas vezes eu vejo o Elvis falando assim, olha, eu não dou orçamento por foto. Até porque quando você me traz o carro, não é só a batida. Quebrou alguma coisa por dentro. Sim. Ou danificou uma certa. É bem isso que você está falando. É. Né? É bem isso que você está falando. Então, assim, aí é onde entra a técnica toda, né? É. E é você ali desmontar aquele carro para poder ver que não é só a parte de funilaria que tem para poder fazer. Não. Tem outras coisas. E às vezes até o processo da funilaria não é como você imaginava. É isso, né? isso. Porque mesmo. foi o que eu imaginei. Eu olhei assim, eu falei, tá feia, não vai ter que tocar, não vou tocar uma lateral, né? Vamos ter que tocar. Aí eu olhei de novo, eu falei, tá pra fazer. Na minha cabeça, esse carro ia subir, ele ia gastar meio dia no máximo para fazer o carro. Ele ficou um dia e meio para fazer o carro. Um dia e meio, olha isso, você vê que diferença como o visual também engana, né? Muito, muito. Por quê? Engana. Porque assim, a estrutura é diferente. Então, Sim. todo carro, ele é... Michelle, todos os palhos são iguais? Sim, todos da linha são iguais. Daquela mesma linha são iguais. Mas vai ter um outro carro da Fiat que você vai falar assim, não, isso daqui parece o palio, às vezes é igual ao palio. Não, não é. E não é. Ele tem uma estrutura um pouco mais diferente, onde vai te demandar, às vezes, mais tempo ou menos tempo para poder ser carro de trabalho. Isso aí, é isso mesmo. E você vê, né, gente, como a gente aprende, assim, com quem entende. Todo dia. Né? Todo dia. Tem que estar do lado de quem entende sempre para poder aprender. É isso aí. Porque aprender na raça demora, viu? Demora, né? Você aprendeu na raça, né, Michelle? Aprendi na raça. Ainda tive que ouvir, nossa, Michelle, você demorou muito para chegar onde você chegou. Eu falei assim, rapaz, não é verdade?
Jura que você ouviu ouvi, isso? ouvi. Ah, não, gente, pelo amor de Ouvi, Deus. mas assim, eu consegui responder que realmente eu demorei, mas eu demorei mesmo, Paula. Você acha que você Eu demorou? demorei, sabe por quê? Porque eu fui na raça. Ah, Eu não sim, tive ninguém que me entendi. A ficasse colocasse. ali do lado, ensinando, É, explicando cada porque a pessoa que me detalhe. falou, que me disse, você demorou, ela não conseguiu, ela não chegou aqui pelo meio que eu consegui. Eu Foi de uma cheguei. forma Não, ela foi mais. de uma forma confortável. Eu vou te colocar aqui. Entendi. Entendeu? Eu não. Tava passando aí, vi lá a plaquinha. Foi do zero, foi do zero. Foi do zero, foi debaixo de xingo, debaixo de Aí tem grito. história pra poder Né? contar, né? Aí tem Então, muita história. então, foi diferente. Foi entrando na oficina, foi perguntando para que servia aquilo, foi perguntando para que servia aquilo. Era vendo um treinamento, alguém falava, um treinamento, comprava, as meninas compravam material, as meninas, vai ter um treinamento de não sei o quê. Eu quero ir. Não, e assim, tendo em vista que há 25 anos atrás, lá quando você começou nessa área automotiva, você não tinha chat GPT, você não tinha inteligência artificial, você não tinha Hoje é nada para muito facilitar a mais sua vida, né? confortável. Nada para facilitar. Hoje em dia é tudo tão diferente, tudo mais fácil, né? Sim. É o que a gente E estava falando no outro, né? Assim, por exemplo, a maneira que vai evoluindo as coisas, que vai até chegando para a gente aqui dentro da oficina, que acho que às vezes até demora um pouco, mas vai ficar muito mais confortável para quem chegou agora. sim, Para quem chegou agora vai conseguir, com assim. certeza. Em tudo, né? Não É, só nisso aqui que a gente não, está não, falando não, do não só automotivo, como tudo nisso, na vida tá né? muito mais Porque fácil, né? para mim aprender a diferença de um radiador para condensador, eu fui para dentro da oficina. Né? Para mim aprender que tem um para-brisa verde e outro laminado, eu tive que comprar o para-brisa errado. Sim. Para mim saber que tem um farol de duplo simples, um farol de foco simples, outro farol de foco duplo, eu O também buraco comprei era muito errado. mais embaixo, Você tá né? entendendo? Nossa, é Era muito mais assim. difícil. Hoje não, você vai digitar, você coloca o nome da Chega peça na até, internet, você vê a foto da peça, você vê chega o até a código doer, da né? Se ouvir peça. alguém chegar e falar, nossa, como foi demorado você chegar onde você tá Foi. hoje, né? Chega a Eu dar. levei assim, eu respondi, mas eu fiquei assim uma semana pensando, eu falei, poxa vida. Tá bom. Não tem que medir meu tempo. Mas assim, no fundo, no fundo, eu fiquei um pouquinho chateada Ah, mas o na época, importante é mas você ter assim, não. chegado, sabe? Sim, Eu acho que isso sim. que importa, não a forma, assim, não quanto tempo levou pra você chegar. Porque assim, e Mas eu não é. cheguei, e eu fiz. E tá, posso só te cortar um pouquinho e falar, você é jovem ainda. Não, Você é tão sim. nova ainda e falar que você demorou pra poder. Eu acho que já tá super mega evoluída. Já dá para abrir um negócio aqui, Quem sabe um dia, uma vamos lá. filial. É, Né? exatamente. Que isso vai ser sucesso. Mas assim, eu digo porque assim, às vezes a crítica vem, mesmo a pessoa estando no mesmo ramo que você, Sim, não teve a mesma escola que você, não teve o mesmo conforto que você. Né? Porque no caso não foi os mesmos meios. Mas assim, mais uma vez, pegou a sua capacidade, o seu entendimento e quis transferir para o outro. Só que entendi. você não sabe a capacidade de transferência do outro, né? Eu era uma mulher, não conhecia nada de carro. Então, sempre quando fui para a oficina, sempre um desafio, sempre um desafio, sempre um Sim, desafio, sempre uma. Quando você encontrava pessoas que pudessem te ajudar, ótimo. Mas sim. você também encontrou pessoas que não te Que não te ajudavam. ajudava. É aquela história, né? Que dá para você responder: calce os meus sapatos. Faça toda a minha Toda a trajetória. minha Aí trajetória. depois a gente senta e conversa. É, Né? porque de É essa repente que é a não. resposta, porque as pessoas elas olham da forma que elas querem olhar, querem É, enxergar as foi o que eu falei, coisas. viu da ótica dela, do Exato, entendimento é dela, isso aí, do né? Não viu da entendimento minha dela, ótica, do meu entendimento, do né? como foi para De como você foi. chegar aonde você está hoje. Sim, sim, Sempre tem, né? Sempre tem sempre. uns lindinhos É, para falar que infelizmente não tem, né? deve, para poder julgar. Paula, para as mulheres que estão numa carreira e pensam fazer uma transição audaciosa no ramo automotivo, qual a sua mensagem final de incentivo? Tipo, mudar assim, mudança brusca, igual você fez agora. Não tenha medo de começar e nem de recomeçar. É isso, não tem que ter medo, tem que encarar, você tem que encarar seus medos, você tem que estudar, você tem que. É aquilo que eu estava falando, é você estudar aquilo que você quer encarar, enfrentar, né? E não ter medo, encarar e começar, e Meter a cara. recomeçar, e meter as caras, é isso, Boa. né? É isso, eu também acho que é isso.
Vamos ver a próxima. A última, tá? Tá. Você prefere como está hoje em dia ou você já sentiu falta do local onde você trabalhava? O que tá, assim, hoje para você, se você tivesse opção, você preferia lá? Aqui tá melhor. Assim, eu sinto muita, assim, eu sinto alguma falta do trabalho anterior falando de pessoas, de algumas pessoas. Pessoas. Isso, assim como eu falei, eu fiz amizades incríveis lá que eu levo pra vida, assim, até hoje. Então isso eu sinto falta e se eu me arrependo de forma alguma. Faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu não sei, às vezes eu fico me perguntando por que eu não fiz antes. Né? Mas é isso, assim, é claro que cada lugar que a gente passa deixa ensinamento, deixa Deixa aprendizado. aprendizado. E eu não quero ser ingrata, assim. Eu aprendi muito em todos os lugares que eu já passei. Né? Desde que eu comecei lá atrás, com 15 anos, numa empresa de telemarketing, depois fui passando para outra, e fui aprendendo outra coisa, e fui passando para outra, fui aprendendo outra coisa. Eu passei por poucas empresas, mas sou muito grata a todas, assim, por tudo que eu aprendi. Então, não tô sendo ingrata de falar que, ai, nossa, não sei por que eu não fiz isso antes, mas é porque, graças a Deus, eu tô muito feliz onde eu tô hoje, com a decisão que eu tomei, né? Então, eu só sinto saudade mesmo das amizades que eu fiz, né? Das conexões, das pessoas, assim. E é só isso. No mais, no mais, eu sou grata por todos os lugares que eu passei, todas as pessoas que eu conheci, inclusive aquelas que me fizeram mal, de uma certa forma me ensinou alguma coisa, né? Mas assim, a minha escolha foi estar aqui e eu sou muito feliz por isso. Não me arrependo, não. Ah, que E bom. estou feliz aqui, tá ótimo. Que bom. Né? E assim, aqui conhecendo pessoas maravilhosas também. Você sabe que quando eu vim para cá, eu lembro que até uma pessoa que trabalhava aqui, ela falou para mim quando saiu, ah, Paula, legal você querer unir as pessoas. Então, quando eu vim para cá, eu sentia um pouco essa distância entre as pessoas. Aqui a gente não é concorrente, né? Aqui a gente pode ser colega de trabalho, aqui a gente pode ser amigos, né? Aqui a gente, na verdade, tem que fazer um ambiente legal para poder trabalhar, né?
tem que ter essa maturidade. Então, assim, no começo, o que me. Se teve uma hora, assim, que eu me balancei, foi mais pensando na questão, assim, Da harmonia do relacionamento que você tinha já. Exato, exato. Foi só isso. Mas eu falei, vamos ver, seja o que Deus quiser, né? A gente vai entregando os nossos sonhos, os nossos planos para Deus e Ele vai fazendo dar certo. Vai. E tá dando, e tá Tá dando. dando. A gente tá Deus agradecendo consegue. muito por isso. Amém. Que bom. Eu fico feliz, assim, com todos os. Eu vou falar a palavra que a gente usava bastante, com todos os feedbacks. Eu fico feliz com os feedbacks das pessoas, né? Depois que eu vim para cá, os positivos, e se tiver negativo também, pode falar que ajuda a gente a crescer, a Sim. melhorar, né, profissionalmente como ser humano também. Mas eu fico muito feliz com os feedbacks positivos das pessoas, de falar que melhorou bastante, né, de se sentirem acolhidos. Fico feliz com isso, assim, de A gente se verdade. sente mais acolhido, a gente se sente mais ouvido, se sente mais à vontade para falar determinadas coisas. Não tem um problema que você fala assim, deixa isso aí, não vou resolver isso agora não, porque não vai querer fazer nada. Não, você já pode levar, porque ela vai te ouvir. Talvez não vai resolver agora, no momento, porque precisa de outras pessoas. Sim. Mas vai te ouvir. Sim. Vai saber que tem uma deficiência, vai saber que tem alguma coisa, né? Exato. E a gente quer somar, né? A gente vem para poder somar, para fazer uma diferença. Eu vim para cá porque eu quero fazer diferença de alguma forma, né? E já faz bastante. E é isso. Então não é só sobre ser, né, o meu negócio, a sua empresa, não sei o quê. Não, é que você quer fazer que as pessoas se sintam acolhidas independente do cargo que você ocupa. Isso é ótimo. É isso. A humildade também, né? Eu acho que conta bastante. É isso aí. Porque eu já presenciei pessoas na direção que não têm tanta humildade quanto vocês têm. Tanto um quanto o outro. E isso tem uma diferença muito grande. Fico feliz. Muito grande. E que só traz coisas boas pra gente, né? Tanto tá vendo aí o resultado. É sempre, né, que precisar, eu costumo falar para as pessoas, né? A gente está sempre aqui. E assim, mesmo o Elvis ele tendo a rotina corrida dele também, ele também gosta de ouvir. Às vezes, depois do horário, que é o tempo que sobra para ele, ele senta aqui e ouve, fala tudo que ele tem vontade de falar. E as pessoas têm uma paciência de ouvir, porque gosta de ouvir as coisas que ele tem para falar, que agrega muito. Muito, né? muito. Se você for parar para pensar o quanto que agrega. Eu vejo tanto de gente que manda mensagem para ele, mesmo pessoas que não estão aqui hoje agradecendo, né? Pela passagem, que às vezes a passagem aqui, o tanto de coisa que ele ensinou, ele ensina para quem tá aqui dentro, né? Então, às vezes, no momento ali, de estresse, de um grito daqui, outro ali, às vezes as pessoas até releva, porque é tanta coisa assim, é tanta correria ali na cabeça dele, que aí depois ele senta com a pessoa e conversa e senta com calma, explica com calma. E a mesma coisa que eu falo, sabe? Eu tô sempre aqui também, para quando precisarem, para sentar, conversar, bater um papo, e mesmo que não consiga falar com o Elvis, a gente conversa aqui, aí depois eu converso com o Elvis também sobre, e a gente quer ouvir também, quer entender o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem. Não é no automático como se fosse linha de produção, só trabalho, 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 entrega, trabalho, entrega, trabalho, entrega. Não, a gente sabe que a gente lida com seres humanos, né? E para a gente ter resultados, a gente precisa que as pessoas que trabalham com a gente estejam bem também. Isso é uma visão que eu acho que todo mundo deveria ter, mas nem todo mundo tem. Porque assim, a gente precisa de pessoas para ter resultado. Exato. E uma pessoa doente, uma pessoa com problema, ela não dá resultado. Não dá. Então, a partir do momento que você começa a olhar a sua gestão e sabendo que você precisa daquela pessoa bem, é isso mesmo. Eu acho que muda bastante a visão. Se todas as empresas investissem nisso, eu acho que não teria tanta gente doente. Né? Porque tem muita gente doente, principalmente no ramo corporativo, porque você é muito cobrado. No corporativo que eu falo, assim, empresa grande demais, tem muita cobrança, entrega de resultado, aqui também tem, mas é muito diferente. É muito diferente, assim, a cobrança que a gente tinha num corporativo grande, assim, com muitos funcionários, e você sabendo, como a gente falou, dos boletos para pagar, e você precisava do emprego, e você engolindo tanta coisa, e aquilo ali só te adoecendo, né? E por que isso acontece? Porque não tinha
esse acolhimento, esse acolhimento, cuidado. Não, achava que todo mundo era linha de produção ali, que só tinha que saber, que só podia cobrar e a pessoa só tinha que se preocupar em entregar. Né? Tem gente que fala assim, que empresa grande você é só um número. Exato. Você cria o seu nome quando você está numa empresa mediana ou pequena. Porque as mesmo. pessoas te conhecem pelo seu nome. Numa empresa grande, você é só um número. Tem gente que passa por você e mal e mal te cumprimenta, né? E é assim. Eu falo muito isso pros meninos aqui. Eu falo, gente, assim, o mercado aí fora é um negócio muito louco. Você não é valorizado, né? Assim, ainda mais em empresas muito grandes, porque são muitas concorrências, né? Um querendo pisar em cima para se sobressair, sabe? E isso é uma dificuldade que eu vi, assim, uma diferença também. Uma diferença, né? Uma diferença também. Então, é um querendo pisar no outro e a falta do acolhimento, né? Assim, em algumas questões. Mas na questão muitas vezes, mais direcionado ao líder, não na empresa em si, a empresa em si. Mas isso também está muito ligado à pessoa que está te liderando ali. Sim. Sabe? Não a empresa em si. A empresa em si, eu aprendi, como eu falei, eu aprendi muita coisa. Né, na questão do acolhimento, assim, deles tentar fazer. Só que daí, às vezes, chega um infeliz ali que te puxa para baixo. Eu falo assim, principalmente quando está na posição de liderança. Não adianta nada a empresa fazer todo um trabalho ali de acolhimento e a liderança ir lá e te puxar para baixo. Né? Cai tudo por terra o trabalho que a empresa está fazendo. É difícil, é complicado. Às vezes você ser liderado por uma pessoa que não sabe liderar. É difícil. Complicado. Se você não tomar cuidado, você vai ver que você tá no buraco. Passamos por isso aqui algumas vezes. Sabemos. Mas vamos lá. Paula, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história para esse canal, que eu espero até que a galera curte, comentem, compartilhem. Por favor. Exatamente, gente. E eu que agradeço aí, tá? O convite de contar um pouco da minha história. E eu também aprendo muito com você, com a sua história, com tudo que você sabe, tudo que você conhece, de como você cresceu. É uma excelente profissional. A gente tem orgulho de ter pessoas assim trabalhando com a gente. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho que a Michelle só é a Michelle por causa que vocês deram a oportunidade para a Michelle fazer tudo isso. Você está cumprindo o seu papel com excelência. Ai, que bom. Muito obrigada, agradeço. Muito obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço.